Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós teremos um vídeo de matemática. E adivinhe qual é o assunto do vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre horas, minutos, vamos falar sobre relógio e vamos ver que existem diferentes tipos de relógio. Os relógios são muito importantes. Eles nos ajudam a marcar o tempo, a saber a hora de acordar, de dormir, almoçar, estudar. E hoje nós vamos ver que existem alguns tipos de relógio. Vocês veem aí na telinha esses três relógios. Eles são os relógios de ponteiro, que nós chamamos de relógio analógico. Esse é o nome do relógio de ponteiro, relógio analógico. Nós vemos esse relógio nas casas, nas paredes das casas, em móveis, em cima de mesinhas. Mas também existe o relógio analógico de pulso. É o relógio de ponteiro que as pessoas levam no braço. Você já viu um relógio analógico de pulso? Alguém aí na sua casa usa um relógio analógico no pulso? Além do relógio analógico, que é o relógio de ponteiro, nós temos outro tipo de relógio. Esse aí, o relógio digital. Vejam que o relógio digital não tem ponteiros que giram. No relógio digital, os números aparecem de uma forma diferente. Existem relógios digitais que podem ficar também em mesinhas, em móveis, mas também existem os relógios digitais de pulso, que as pessoas levam no braço. Você já viu algum relógio parecido com esse? Hoje nós vamos começar a aprender a ver as horas. As pessoas sempre perguntam: que horas são? Porque elas precisam chegar no trabalho, na casa de um amigo, na igreja, em algum compromisso. Por isso é tão importante aprender a ver as horas. Se você já sabe, continua aqui no vídeo para aprender um pouco mais. E se você não sabe, fica aqui também para começarmos a aprender hoje, juntos, ok? Vejam esse relógio. Hoje nós vamos começar a aprender pelo relógio digital. Esse relógio aparece muito nos celulares. Quando vemos a hora no celular, é assim que nós vemos os números. No relógio digital, nós vamos encontrar esses dois pontinhos que separam os números. Antes dos pontinhos, dentro desse círculo, nós temos os números que indicam as horas. Observem que nesse círculo nós temos o número 2. Se eu tenho o número 2 no lugar da hora, isso significa que são 2 horas. Depois dos pontos, nós temos os números que indicam os minutos. Vejam que dentro desse círculo dos minutos, eu tenho o número 30. Então, isso significa que são 30 minutos. Então, que horas são? São 2 horas e 30 minutos. Vamos ver mais um relógio. Observem que no lugar da hora eu tenho o número 7. Então, que horas são? 7 horas. Mas eu ainda preciso descobrir os minutos. Vejam aí o número 30 de novo. Então, são 30 minutos. Vamos ver que horas são? 7 horas e 30 minutos. Vamos lá. Vamos treinar mais um pouquinho com outro relógio. No lugar da hora, que número nós temos? O número 10. Então, isso significa que já são 10 horas. E no lugar dos minutos, o que nós temos? Apenas o número 0. Os minutos ainda não estão aparecendo. Isso significa que nós temos uma hora exata. Esse relógio mostra que são 10 horas. 10 horas em ponto, como costumamos dizer. As horas exatas são as horas que nós apresentamos dessa forma. 9 horas, 10 horas, 11 horas. Os minutos não aparecem, não são ditos. Vamos ver mais um relógio?
Olhem aí no lugar da hora. Eu tenho o número 12. Então, eu já sei que são 12 horas. Vamos ver os minutos? Não temos. Então, eu vou dizer que são 12 horas. Deixa eu te contar uma coisa. Quando são 12 horas, nós costumamos dizer que é meio-dia. 12 horas e meio-dia é a mesma coisa, é a mesma hora. Temos aqui mais um relógio, hein? Então vamos lá. Acho que agora você já entendeu como funciona essa questão da hora. No lugar da hora, eu tenho o número 9. Então eu já sei que são 9 horas. Vamos ver os minutos? São 30 minutos. Então, eu posso dizer que são 9 horas e 30 minutos. Nós também podemos dizer que são 9h30. Quando aparece o número 30, nós costumamos ler dessa forma. 8h30, 9h30, 10h30, porque 30 é metade de uma hora. Mas você aprenderá mais sobre isso em outro momento. Vamos continuar. Você sabe quantas horas tem um dia? Um dia tem 24 horas. Começa lá no 1 e vai avançando até o 24. Eu dividi os números aí em dois grupos. No primeiro grupo, nós vemos a primeira parte do dia, que começa lá no 1, 1 hora da manhã, e vai até 12 horas, meio-dia. E o segundo grupo é esse aí, que começa às 13 horas e vai até às 24 horas. Esse primeiro grupo é mais fácil da gente ler a hora, mas nós precisamos aprender a ler a hora desse segundo grupo. Por exemplo, quando são 12 horas, olhem ali a seta vermelha mostrando o número 12. Eu digo que é meio-dia. 12 horas, meio-dia. Mas, quando são 13 horas, eu também posso dizer que é 1 hora da tarde. Você sabia disso? Olhem que eu coloquei o número 1 embaixo do número 13, porque eu posso dizer 13 horas ou 1 hora da tarde. E o 14? Se o 13 é 1 hora da tarde, o 14 são 2 horas da tarde, é o mesmo que 2 da tarde. Quando são 15 horas, eu posso dizer que são 3 horas da tarde. Quando são 16 horas, eu posso dizer que são 4 da tarde. Quando são 17 horas, eu posso dizer que são 5 horas da tarde. Quando são 18 horas, 6 horas da tarde. 19 horas, 7 horas da noite. 20 horas, 8 horas da noite. 21 horas, posso dizer que são 9 da noite. 22 horas é o mesmo que 10 da noite. 23 horas é o mesmo que 11 da noite. E 24 horas pode ser o mesmo que meia-noite, que nós podemos representar com 00 ou com 12 horas também. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos tentar ver que horas são nesse relógio. Observem que no lugar da hora eu tenho o número 18. Então são 18 horas. Mas 18 horas são que horas mesmo? Vamos voltar um pouquinho? Procure aí o número 18. O 1 e o 8. Na linha de baixo, tente achar o número 18. Eu já achei. Qual é o número que está embaixo do número 18? É o número 6. Então, 18 vai ser o mesmo que 6. Então, como eu tenho aqui que são 18 horas, eu estou querendo dizer que são 6 da tarde, quase noite. Certo? Então, são 6 horas e 28 minutos. Vamos testar com mais um relógio?
Nós temos esse relógio e no lugar da hora aparece o número 15. Isso quer dizer que são 15 horas. Mas 15 horas é o mesmo que o quê? Que horas são 15 horas? Vamos voltar lá para descobrir. Procure o número 15. 1 e 5. Veja se você encontra o número 15. Eu já encontrei. Você consegue ver qual é o número que está embaixo do 15? É o número 3. Então, quando eu digo que são 15 horas, eu quero dizer que são 3 horas, 3 horas da tarde. Então, 15 horas e 45 minutos é o mesmo que 3 horas e 45 minutos. É o horário da tarde. Vamos para mais um relógio. Agora nós não temos mais o número 15, temos o número 20. O dia deve estar quase acabando, né? Porque o dia acaba no 24, em 24 horas. E esse já é o 20. Então, se o dia já está acabando, deve ser noite, 20 horas. Deve ser algum horário da noite. Vamos voltar para saber que horas são 20 horas. Veja se você encontra o número 20. Qual é o número que está embaixo do número 20? É o número 8. Embaixo do 20 nós temos o 8. Então, isso significa que 20 horas é o mesmo que 8 horas da noite. Então, o nosso relógio mostra que são 20 horas e 13 minutos, ou seja, 8 horas da noite e 13 minutos. Hoje nós começamos a falar sobre relógio. Nós teremos outros vídeos para falar mais sobre esse assunto. No próximo vídeo, nós aprenderemos um pouquinho sobre o relógio analógico, o relógio de ponteiro, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!